Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E a nossa convidada de hoje é a vereadora Carla Aires, do PT. Vereadora Carla Aires, que se reelegeu agora no final do ano de 2024, quarta vereadora mais votada de Florianópolis, com 5.743 votos. Isso. E a gente vai conversar hoje sobre esses próximos 4 anos que estão aí pela frente e também falar um pouquinho sobre esses últimos 4 anos de mandato. Vereadora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada, Carla. Obrigada a toda a equipe aqui do FloripaCast. Obrigada a essa sempre recepção e espaço aberto para a gente conversar sobre o mandato. Vereadora, não um ano, né? Assim, foram esses últimos 4 anos bem movimentados. Sim. Você é uma vereadora muito ativa aqui dentro da Câmara Municipal, sempre participa de tribunas, das comissões, sempre ativa também nas audiências públicas. E a gente vai fazer um pouquinho de uma retrospectiva e depois vamos chegar ali nas expectativas para os próximos anos. Tá certo. Vereadora, acho que um marco que a Câmara teve esse ano foi a Procuradoria Especial da Mulher, né? Um projeto que você, junto com as outras vereadoras, encabeçou para ser implementado aqui na nossa Câmara Municipal. Um projeto que veio lá da Assembleia Legislativa, foi implantado em outras câmaras e ainda faltava a nossa, né? A nossa capital. Eu queria que você falasse um pouquinho e também a gente já pode puxar o gancho dos últimos projetos. Ah, maravilha. Bom, sem dúvida, assim, foram 4 anos que a gente fez muita coisa que às vezes olha para trás e a gente está nesse processo na equipe também, né, de pensar todo o contexto da eleição de 2020, né, nós estávamos numa pandemia, os trabalhos aqui começaram ainda remotamente, todo mundo de máscara, né, e a gente vai vendo como que tanto os problemas quanto as pautas e demandas da cidade vão se transformando ao longo desse tempo e o nosso trabalho é ir se adaptando também, né, então, claro que a gente entrou há 4 anos atrás com um planejamento de algumas pautas e algumas questões e fomos evoluindo, digamos assim, junto com a cidade. E a Procuradoria da Mulher era uma dessas pautas que nós trouxemos já logo que a gente chegou. No primeiro ano eu estava como presidenta da Comissão da Mulher, da Mulher e da Igualdade de Gênero, e foi uma dos primeiros temas que a gente pautou, entendendo que existem várias portas de entrada, como a gente chama, né, para as situações de violência contra as mulheres, mas que a Câmara tem um papel fundamental, tanto de fiscalizar mais de perto essas estruturas, essas instituições, como também ser um espaço de relacionamento com essa rede de proteção para as mulheres por meio da Procuradoria. Como você disse, naquela altura, nós tínhamos mais de 80 cidades de Santa Catarina já com Procuradorias da Mulher ativas e a capital não tinha. Então foi uma pauta que a gente trouxe, demorou um pouquinho para ser implementada, a gente só conseguiu implementar em 2023. Acho que foi 23. Meados de 2023. O espaço que fica lá embaixo, né? Isso, conseguimos uma estrutura, isso, né? E acho que outra pauta que a gente trouxe, digamos assim, a gente ganhou a eleição e trouxe para cá já como planejamento de ação, ainda muito contextual naquele momento, era a dignidade menstrual, né? Que a gente pautou muito no primeiro semestre, primeiro ano de mandato. Nós não conseguimos aprovar um projeto, mas nós conseguimos emplacar um programa que hoje é ativo na cidade. Importantíssimo, né? Porque a gente sabe que a mulher ela não tem escolha, ela menstrua, né? Então, e a gente sabe que às vezes tem gente que chega num ponto de uma necessidade básica, né? Absorvente. E nada mais justo, né, vereadora, do que isso ser distribuído de forma gratuita. Isso a gente fez até uma questão, um adendo nesse debate, que hoje no nosso projeto ele fala sobre pessoas que menstruam, né? A gente tem um entendimento também de que pessoas trans têm essa necessidade e que era um debate muito focado na idade escolar das pessoas que menstruam e nós abrangemos esse debate para as famílias também, né? Fora da idade escolar, que também sofrem com essa vulnerabilidade. Vereadora, vários projetos aprovados durante esses últimos 4 anos. Algumas das suas bandeiras a gente sabe que é igualdade de gênero, né? Mudanças climáticas, você bate bastante nessa questão também. Direitos da comunidade LGBTQIA+. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas pautas que você traz com você, né? Sim. Eu venho de uma trajetória, a gente até já discutiu aqui em vários momentos, que vem desse lastro com os movimentos de direitos humanos, movimentos feministas, de mulheres, LGBTI+. Mas o mandato, como eu disse, ele nos
nos exigiu uma ampliação. Então, hoje nós temos nessa legislatura efetivamente 2 leis aprovadas, uma que é do acolhimento da população LGBTI+, no serviço público da cidade. A gente sabe que falta muita coisa, é uma lei que ainda carece de maior implementação e sensibilização do poder público para adequar cadastros das pessoas com identidade de gênero, orientação sexual, etc. e tal. Também falta treinamento para os atendentes, para os funcionários, que a gente vai continuar demandando isso. E uma segunda legislação que a gente aprovou, recentemente, inclusive, em coautoria com o vereador Dinho, que tem a ver com uma adaptação da lei nacional, que é a Não é Não, né, e também do protocolo Não Se Cale local, que é uma lei que obriga bares, restaurantes, estabelecimentos de casas noturnas a prestarem auxílio para mulheres ou pessoas em geral que estão sendo vítimas de violência naquele momento. Né? Perfeito. Esse projeto acho que foi aprovado agora no finalzinho, né? Uhum. Reta final aqui de 2024, a gente comentou bastante aqui na TV Câmara. Acho que é sempre importante a gente dar essa seguridade para as mulheres, né? Uhum. A gente sabe que acontece muito essa questão de violência, de assédio, de abuso nesses lugares de vida noturna, bares, restaurantes, e nada mais justo do que os estabelecimentos estarem ali para prestar os primeiros socorros. Acho que nessa ampliação aí, fugindo dessa pauta, né? O primeiro auxílio mesmo, a gente tem que chamar, dar um telefone se acabou a bateria, chamar um amigo que está no outro espaço, chamar um carro para levar, ou acompanhá-lo até o carro, dizer, né? para fazer o BO, etc e tal, né? Mas acho que tu perguntou sobre essa amplitude, né, do mandato, e sim, a gente trabalhou muito fortemente em relação às mudanças climáticas, com uma frente aqui. Antes do estabelecimento da frente, a gente apresentou uma proposta de alteração da lei orgânica para incluir mudanças climáticas como princípio de construção da política pública na cidade. Depois nós constituímos uma frente parlamentar, da qual originaram 4 projetos de lei que nós protocolamos. Essa alteração da lei orgânica ela está pronta para ir para o plenário, nunca foi por motivos de prioridades mesmo da organização da pauta. Os outros 4 projetos têm tramitado já em outras comissões. A gente também, na constituição da Frente de Atenção às Políticas Culturais, recordei aqui agora, inclusive, que nós aprovamos um projeto junto com então, o vereador Marquito, para deixar de exigir, na época da pandemia, a certidão negativa dos produtores culturais para acessarem verbas de auxílio à cultura, porque isso era meio que uma contradição, né? Os produtores estão sem poder trabalhar, obviamente estão endividados, e ainda para receber um auxílio emergencial exigia certidão negativa de débito. Teve bastante essa questão durante ali 2020, 2021, foi, né? Então, é um outro projeto que a gente aprovou também naquele momento emergencial. E você falou também das frentes, né? Que teve a frente da mudança climática, e você também teve bastante voltada aos projetos e as pautas culturais, né? E também tem a frente parlamentar de cultura, que você também estava envolvida, que também é uma questão, né? Acho que desde a pandemia, que os profissionais da cultura, artistas, eles vêm sofrendo com essas questões, né, vereadora? Sofreram com a pandemia, né? Porque foi o primeiro setor da economia nacional, talvez, que tenha parado, um dos primeiros que tenha parado, e a gente sabe que é um setor que precisa de público, de espaço público, de relacionamento com as pessoas. Então, a gente trabalhou muito naquele período. Posteriormente, trabalhamos muito na fiscalização dos auxílios emergenciais nacionais, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc. Cobramos muito a questão dos editais locais não terem sido lançados regularmente nessa última gestão municipal, né, do executivo mesmo, e demandamos, cobramos e denunciamos a não aplicação dos 3% para a cultura, que é algo que é previsto na meta 53 do Plano Municipal de Cultura, que o plano ele tem 10 anos, ele é de 2015, ele vai ser revisado e construído um novo a partir do ano que vem, mas o plano diz que entre 2015 até 2023, o Poder Público Municipal tinha que destinar até 3%, chegar a 3% do orçamento, ou estanquemente, ou apresentar, como é que se fala,
provar que está caminhando para os 3%. E a gente apresentou... Que está sendo feito ali. Por exemplo, é num processo de ampliação, né? Até chegar aos 3% em 2023. Como não se chegou e nem se demonstrou essa disposição comprovadamente pelo histórico do orçamento, o Tribunal de Contas de Santa Catarina abriu uma sindicância, um processo, enfim, em que a Prefeitura está respondendo por isso também. Vereadora, bastante coisa, né? É bastante. A gente está resumindo ao máximo aqui. Não, fora, obviamente, que sempre foi um mandato que se colocou à disposição da educação, da saúde, né, ao lado da luta dos servidores públicos, do serviço público muito fortemente. Todo o debate que nós tivemos aqui na cidade sobre a CONCAP, sobre reformas previdenciárias, a gente esteve muito à frente desse debate também. Vereadora, e acho que esse último ano foi, um ano especial. Você assumiu como deputada federal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como uma experiência. A gente teve uma lei também aprovada, onde você foi uma das vereadoras que encabeçaram. É um projeto de demais vereadores, né? Isso. Mas que muda a lei orgânica do município e permite agora que o vereador possa assumir, não somente como suplência de vereança, mas também como deputado nas assembleias e Câmara, né, Federal. Eu queria que você falasse essa experiência pra gente um pouquinho, como é que foi lá em Brasília. Foi bem importante. Primeiro que essa é uma legislação que ela foi construída por quase todos os partidos da Câmara, então ela foi assinada por 13 vereadores, né, a maioria dos vereadores assinaram essa proposta, no entendimento que, conjunturalmente, eu usufruí dela primeiro, mas ela deixa uma possibilidade atemporal, claro, né, para qualquer pessoa que estiver na mesma situação. E foi muito motivada também pelo fato de que, nas últimas eleições federais, na de 2022, Florianópolis foi a única capital brasileira que ficou sem representação no Congresso Nacional. Né? Nós não temos titularmente nem deputados ou deputadas, nem senadores. Temos o Espiridião Amin, mas ele não foi eleito em 2022, ele foi eleito em 2018. Né? Então, em 22, Floripa ficou sem representação. E era uma oportunidade da gente levar para Brasília os debates de Florianópolis, da região metropolitana, né, pautar a economia regional, tentar fazer articulações com o governo federal, e isso foi muito gratificante, né, viver esse momento histórico. Foi um momento relativamente conturbado, porque teve recesso, tinha eleições também, né, então o Congresso ele tem uma outra dinâmica, mas foi importante, a gente apresentou projetos significativos, a gente pautou muito fortemente uma situação que tem acontecido em Florianópolis e pouco tem se falado, que é o caso da Sônia Maria de Jesus, né, uma mulher negra, deficiente, auditiva, que foi encontrada em situação análoga à escravidão na casa de um desembargador de Santa Catarina, e a imprensa e a mídia catarinense têm abafado essa situação, então nós fomos um mandato que foi eco dessa realidade. Deu voz para essa situação. Isso, apresentamos um projeto, inclusive lá, que já recebeu um primeiro parecer favorável, que trata de duas situações que envolvem o caso da Sônia, que é o que a gente tem chamado de desresgate, ou seja, o promotor recebeu uma liminar levando Sônia de volta para a casa dele, então é uma lei que limita esse tipo de situação e que também limita que em situações como essa o acusado tenha como manobra processual a entrada com pedido de adoção afetiva, que é o que aconteceu com o desembargador, que isso tem atrasado todo o trâmite de liberdade da Sônia. Então, nós fizemos muitas articulações sobre isso com a AGU, com o STF, e tem dado ressonância aqui. Vereadora, vamos falar agora desse finalzinho do ano. A gente teve eleição agora em outubro. Como você bem disse, foi um momento meio complicado ali, rolando eleição aqui em Floripa, né, no município, e você estando bastante tempo lá em Brasília, também assumindo seu papel lá como deputada federal, como na suplência do Pedro Kizai. Mas eu queria que você falasse como que foi se dividir, né? Porque a gente sabe que é trabalheira, né? Sim. Além de estar aí para provar, é uma trabalheira, ela nem dorme. E alcançou um resultado significativo, quarta vereadora mais votada. Como que foi isso? A gente tinha muito essa incógnita na equipe, né, de como seria.
eu acho que é a confluência de muitas coisas. Obviamente, de uma equipe que dá conta do recado, né, que abraçou esse desafio junto com essa oportunidade, então a gente estava lá e estava aqui também. Mesmo quando eu não estava, tinha uma equipe me representando ou construindo as relações, trabalho, comunicação em torno disso. Um trabalho sólido que o nosso mandato já vinha consolidado ou consolidando nos últimos 3 anos e meio, então a gente efetivamente não foi um mandato que trabalhou só às vésperas de eleição, né? Então isso também deixa uma memória para a população de Florianópolis dessa constância, desse trabalho permanente, que mesmo com essas ausências momentâneas minhas, não foi esquecido, né? E também deu uma visibilidade, claro, né? Deu uma visibilidade importante. Em muitos momentos as pessoas nem sabiam que eu estava... Que foi uma questão, né? As pessoas já achavam que eu era deputada, então como que a gente vai votar para vereador? Então, isso foi um desafio muito grande, explicar, né, para as pessoas que era um momento, etc e tal. Mas acho que a gente conseguiu reverter, porque todo o nosso trabalho lá também foi voltado para cá, né, para o território. A gente não se prendeu àquele mundo que muitas vezes é sedutor também, né, da lógica, da dinâmica, né, a gente é absorvido por aquele ambiente também. Então, esse planejamento, ainda que tenha acontecido muito rápido, porque as coisas se desdobraram rapidamente. Não, e é muito pouco tempo, né? Acho que foi o quê? 45 dias? O quê? Que eu fiquei lá 4 meses. Não, eu digo de campanha. 45 dias, 45 dias, né? 45 dias de 45 campanha. dias de campanha. Eu assumi lá dia 26 de junho. Foi junho, foram 4 meses, né? A campanha começou, assim, efetivamente, para valer 16 de agosto. E depois que acabou a campanha, eu ainda vou, né, tinha mais 2 semanas lá para terminar os 4 meses. Então, meu ano, ele teve várias temporadas, né? Várias temporadas. Ai, que bom. Vocês fizeram aquela trade com ela? Como você é triste nesse ano de... a gente fez dizendo como não sentir orgulho. Legal. Nossa, mas eu tinha que fazer, né? Foi muito bom. Ô, vereadora, mais uma pergunta. Nossa, veio aqui na minha cabeça na hora que você estava falando ali sobre, né, de eleição e tal. É uma coisa que eu percebo muito trabalhando com jornalismo, trabalhando com política, é que o eleitor do PT ele é muito fiel, né? Se tem um eleitorado fiel, é o eleitor do PT. O eleitor e quem se identifica. Eu vou votar na legenda. Vou votar, quem tiver do PT eu voto. É aquela coisa, aquela fidelidade que as pessoas têm, né? Com realmente o partido, com a ideologia que eles acreditam, que eles abraçam, né? Sim. Isso nacionalmente é dado, assim, né? É o único partido... A gente vê isso nacionalmente, né? É o único partido que tem mais de 25% de identificação. Ou seja, se você sair na rua agora e perguntar para 100 pessoas com qual partido ela mais se identifica, certamente mais de 25% vai dizer que é com o PT. A gente, vendo de fora, a gente observa, né, esse fenômeno, né, desses eleitores fiéis realmente. A gente já conversou aqui e eu tenho muito isso, né? Eu sou muito identificada com o partido, fiel ao partido também, assim, na lógica, não uma fidelidade cega, mas uma compreensão de que o partido organiza um projeto. E o eleitor realmente busca essas pessoas, assim, né, que tem essa identificação também partidária. Acho que isso também é um ponto que ajudou nesses elementos todos. O vereador, e agora a cadeira do PT aumentou, né? A gente teve o vereador Bruno, também que se elegeu. Como que vai ser? Como é que você se sentiu também? Foi muito bom, né? As cadeiras. Porque eu tinha um desafio individual, assim, deste compromisso partidário, de que esse mandato significasse uma guinada na vida partidária do PT na cidade também. Né? Nós estávamos há 20 anos sem mais de uma cadeira. Desde 2004 o PT só elegia uma pessoa. Nós elegemos o Márcio de Souza em 2004, depois 2 mandatos do Lino, eu, e agora a gente volta a ter mais de uma cadeira. Então isso foi muito gratificante para mim, ser esse mandato também que oportunizou essa visibilidade do partido a tal ponto. Nós tínhamos uma chapa muito coesa, uma chapa muito boa, né? Tanto é que o Bruno, o professor Cadu, que estava aqui me substituindo, e a Bia
ficaram com votações muito próximas, assim, muito similares ali, que são os primeiros 2 suplentes. Então, era uma chapa muito coesa. E agora a gente vai ter um trabalho conjunto, obviamente, né? Acho que esse eco da defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pautas que a gente considera sociais, relevantes, para sempre colocar uma lupa de defesa, vai estar duplicada na 2025, começando o mandato, a gente passou as férias, deu tempo de dar uma descansada. A gente quer saber, você vem com as suas bandeiras, claro, né? Vai falar sobre o clima, acho que assistência social, igualdade de gênero, as questões sociais mesmo, Sim. né? Que você sempre pautou. Mas quais são as expectativas para esses próximos 4 anos? Olha, a principal expectativa é que ele seja 2 anos. Spoiler! Mas acho que continuar essa consistência do mandato, né? A gente não só manter essa relação com as pautas e as defesas que a gente faz, mas também buscar alguns setores que a gente percebeu que se aproximou do processo de reeleição, agora nesse finalzinho de primeiro mandato, e que a gente quer também abarcar na defesa e de trazer algumas pautas que a gente percebe que são caras na cidade. Acho que algo que tem gerado muita liga nesse debate das mulheres e dos trabalhadores e das trabalhadoras da cidade, ainda que não muito óbvio, não diretamente, que a gente quer entrar com bastante força, é a questão da mobilidade. Né? Então, até é uma questão. É uma questão, né? É uma questão na cidade, é um calcanhar de Aquiles aí, é um ponto que dialoga com muitas coisas, né? Dialoga também com todo o debate que a gente faz sobre mudanças climáticas, quando a gente fala sobre emissões, fala sobre as mulheres, considerando que a maioria das pessoas que usam transporte coletivo são mulheres, né? O tempo de espera, o custo da mobilidade. Então, isso é algo que a gente vai trazer aí para o próximo período. Acho que quem mora em Florianópolis não tem como não olhar para isso, né? E agora, entrando temporada que nós estamos aí, né? É sempre uma questão. Mas antes, sei lá, 4 anos atrás, né? Quando eu assumi, isso era muito mais presente em temporada, em feriado. Hoje já não tem mais dia, não tem mais hora, não temos um projeto de engenharia, de inteligência, de mobilidade. Quantos casos nós tivemos agora em 2024, que passou mesmo, de um caminhão quebrar lá no Saco Grande, tudo para, sabe? Tudo para. Então, a priorização do transporte coletivo, da integração com a região metropolitana, eu acho que é algo importante para a gente discutir. Inclusive, no final do ano agora de 2004, teve mais uma decisão... 2004? 2024, né? De 2024. É que nós já estamos em 2025. De 2024, teve uma decisão do Ministério Público motivado por uma provocação nossa, envolvendo os estudantes da região metropolitana, porque hoje nós temos o cartão de estudante, né? Em Florianópolis. Ele não integra, isso é uma questão. E o que estava acontecendo? As empresas de fora de Florianópolis não permitiam aos estudantes usarem passe estudantil fora do período letivo, o que era um grande problema, porque às vezes essa pessoa faz estágio, às vezes essa pessoa vai para o laboratório das escolas. Mas isso nas regiões metropolitanas. Das empresas, E nós entramos com uma ação no Ministério Público que foi acatada, que houve uma revogação da portaria que limitava esse uso, e agora, nessa temporada, né, nesse verão, estudantes da região metropolitana, motivado por uma ação nossa, está usando o passe estudantil. Até porque, assim, não faz sentido algum. A gente tem uma universidade federal dentro de Florianópolis e muitos alunos são da região metropolitana, né? Biguaçu, São José, Palhoça, né? Tem a UDESC, tem 3 campos do Instituto Federal, exato, né? Tem o IFSC, então, assim, é aqui onde ficam os grandes centros, né, universitários, e não faz sentido algum não integrar, né? Exato. Então, realmente era uma questão. Eu lembro que uma vez eu fazia estágio em São José e estudava na UFSC, e eu tinha que pagar 2 passagens, porque eu chegava para pegar o ônibus de São José, que não era mais a linha aqui de Floripa. Sim. E aí eu tinha que pagar outra passagem. Continua não integrando, infelizmente, embora nós vamos lutar nesse período para que integre, mas pelo menos o passe estudantil vai poder ser usado fora do período. Perfeito, isso é perfeito. Vereadora,
E você falou que seriam só 2 anos. Quais são os spoilers que você tem pra gente? Não, eu espero que sejam 2 anos, né? Obviamente que eu fui reeleita para cumprir 4 anos de mandato, mas nós temos o entendimento de que nas eleições de 22 faltou muito pouco para que a gente garantisse a vaga de deputada federal. Tivemos um estágio muito bem sucedido, como você já lembrou aqui, e a ideia é manter esse projeto representando a Grande Florianópolis em Brasília em 2026. E depois eu acho que também de ter experienciado, né, ter vivido isso, ter estado lá dentro, você acha que fica mais fácil ter feito esse capital político? Acredito que sim, mas acho que a gente ainda precisa construir... Ter colocado o teu nome, ter tido essa visibilidade nesses últimos 4 meses. Mas acho que a gente tem que expandir esse entendimento, né, principalmente para a região metropolitana, que é o nosso foco maior, e fazer o trabalho de Florianópolis reverberar por parte do Estado, né? É uma capital. Eu acho que tem problemas que acontecem aqui, ou soluções também, né? Não vamos falar só de problemas, que reverberam para outras cidades, né? Até para fora da Grande Florianópolis. Então, é um dos desafios aí desse próximo período, fazer com que o mandato seja essa caixa de ressonância. Sim, assim. que ele chegue nas outras cidades, né, próximas aqui. Tu acha que é difícil fazer isso? Não. Acredita, não? Não. Tem que andar bastante, né? Tem que andar bastante. Tem que ter disposição, como diria o poeta. Vereadora, eu queria agradecer a tua presença aqui hoje. Eu acho que deu pra gente sanar um pouquinho das dúvidas, né, entender como que foi esses últimos 4 anos e saber como que... É muito difícil a gente falar de expectativa, né? Eu espero que sejam as melhores possíveis. Sim. Mas a gente sabe que a gente vai andando conforme a agenda vai acontecendo, também, né? Lá, 4 anos atrás, quando você foi eleita, em 2020, você tinha uma expectativa para o mandato, tinha as suas bandeiras, tinha o que você acreditava. Mas sempre vai acontecendo alguma coisa ali onde que a gente tem que... Não adianta. E a cidade é orgânica, né? Exato, é orgânica e as coisas vão acontecendo. Sim. Queria agradecer pela sua Obrigada presença. também. Te dar parabéns pela reeleição. Obrigada. Né? Sucesso nessa nova caminhada e sabedoria, que eu acho que também é importante. Ótimo. Obrigada pelo cuidado que sempre tiveram com o mandato, com a gente, e que nesses próximos 4 anos continuamos assim. Perfeito. Um beijo, FloripaCast fica por aqui. Tchau,